meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Hoje irei falar sobre esta Bíblia aqui, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esta Bíblia é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Se você tem alguma curiosidade, qual a diferença da Bíblia dos Testemunhas de Jeová para a nossa Bíblia e até da Bíblia Católica, existe uma grande diferença. Hoje irei mostrar alguns erros gramaticais nessa Bíblia, tanto erro de tradução e também erros por opção. Essa Bíblia aqui, das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, ela foi traduzida primeiramente por volta do ano de 1950 a 1960. 1950 foi quando esta Bíblia foi traduzida e ela foi traduzida em 6 volumes. Se alguém quisesse ter esta Bíblia por completa, que é formada por 66 livros, igual à nossa Bíblia, precisava adquirir esses 6 livros para formar a única Bíblia. Então isso foi até 1960. A Bíblia, a Torre de Vigília, os teólogos da Torre de Vigília, os Testemunhos de Jeová, fazia a tradução em 6 volumes desta sua Bíblia Sagrada. Então hoje eu tenho certeza que vai servir de grande ajuda este vídeo, tanto para edificação espiritual. Eu quero aqui fazer uma comparação também com a nossa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, né? A Bíblia Pentecostal. Essa Bíblia é muito boa. Se você aceitou Jesus agora ou não, mas procura uma Bíblia de estudo, eu lhe indico esta Bíblia aqui. Além de ter no rodapé de cada texto comentários em profundidade de autores renomados, autores muito conhecidos, eu tenho certeza que essa Bíblia Pentecostal vai lhe ajudar por demais. Você encontra esta Bíblia Pentecostal tanto na CPAD como também na livraria Arca Missionária, lá em Abre Lima, na EADALP. Eu tenho certeza que você vai ter lá um preço promocional e vai conseguir adquirir esta Bíblia com desconto e você vai aproveitar de uma forma muito grande. Então, vamos lá mostrar por detalhes. Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, mas caso aí você quiser algum ponto, algum tema mais em profundidade, eu gostaria que você deixasse aí na descrição do vídeo até sugestões de futuros temas para que a gente possa criar vídeos para edificação da sua vida e para edificação de nossa vida também. A primeira coisa que nós queremos apresentar nessa Bíblia aqui é o versículo de número 2 do capítulo de número 1 do livro de Gênesis. Veja o que diz diante desta tradução aqui. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície das águas de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Perceba que o lugar dele colocar o Espírito de Deus pairava-se sobre a superfície das águas. Ele coloca a força ativa de Deus movia-se sobre a face das águas. Então qual é a diferença de o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e a força ativa de Deus movia-se sobre a face das águas? Porque a força ativa é a energia luminosa de um ser. É como se Deus fosse um tipo de, vamos dizer, não sei se você já, quando era criança, alguma vez na sua vida, você já assistiu um Dragon Ball Z. Aquele desenho que ele vira Super Saiyajin, ou seja, com o seu Ki. Aquilo ali é uma energia, ou seja, uma força luminosa. É por isso que quando este boneco chamado Goku, do desenho Dragon Ball Z, quando ele vira Super Saiyajin, ele fica com a cor amarelada, né? Aquele que se transforma em luminoso, em amarelo. Mesmo assim é a tradução da Torre de Vigília, da Testemunha de Jeová. Ele diz que o Espírito de Deus não é um ser, mas sim a força luminosa de Deus, o Ki de Deus, a energia de Deus. Então isto é um grande absurdo quando a gente percebe alguns textos da Bíblia Sagrada em sua própria Bíblia. Perceba comigo João, capítulo de número 15, e verso de número 26 e versículo de número 27. Quando chegar o ajudador, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. E vos igualmente a vez de dar testemunho,
porque estiveste comigo desde que comecei. Agora você começa a perceber uma grande diferença, e isso tudo está na sua própria Bíblia. Porque o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 26, ele já agora faz a tradução que esta força ativa que ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já não é mais uma força ativa, é agora o ajudador, aquele que está ajudando. Então, como pode uma força ativa, ou seja, a energia luminosa de Deus, ajudar alguém? Então, isto já começa a perceber um certo tipo de contradição. Se você também olhar o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 25 e o verso de número 26, na própria Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, também você percebe uma grande diferença sobre a pessoa do Espírito Santo. Veja comigo. Enquanto permaneci convosco, falai-vos destas coisas, mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. Perceba aqui, é como que a energia luminosa de Deus terá a capacidade de ensinar. É como que uma energia tem o poder de ensinar alguma coisa. É como que a energia tem o poder de fazer lembrar alguma coisa. Tem o poder de até falar dentro desse contexto bíblico. Então a gente percebe que, de fato, a tradução da Torre de Vigília, os teólogos caíram, de fato, em grandes armadilhas, em grande cilada de Satanás. Então a gente percebe que existe muita diferença e até na sua própria Bíblia Sagrada. Então o Espírito de Deus não é uma força ativa, não é a energia luminosa de Deus, mas é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Este ser, ele tem poder de ensinar, tem poder de lembrar, tem poder de falar, é santo, é puro, é o Deus Todo-Poderoso formando a Trindade Santíssima. Mas um erro que nós encontramos nesta tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, está no Evangelho de João, capítulo de número 1, versos de número 1. Veja comigo. Num princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Ele coloca aqui um Deus entre parênteses e coloca um D minúsculo. Olha só. Então ele está dizendo aqui que existe mais de fato de um Deus. Quando a gente fala sobre a Trindade, eles não acreditam, eles dizem que esta teoria é uma teoria maligna, é uma doutrina maligna, porque na Bíblia não tem a palavra Trindade, mas se a gente olhar diante desse contexto bíblico aqui, eles não acreditam em um Deus, não acreditam apenas em Jeová, ele acredita em mais de um Deus, porque na sua tradução aqui está dizendo que a palavra era um Deus com D minúsculo, ou seja, um Deus falso. Só que esta palavra aqui está se tratando da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus. Quando ele utiliza na sua tradução Jesus com D minúsculo, ele está dizendo que Jesus é um Deus falso. Você entende? É por isso que sempre quando a gente escreve Deus, é preciso a gente escrever Deus com D maiúsculo, dizendo que ele é o Deus verdadeiro. Então ele se refere a Jesus, ao Deus deste século, que é a mesma pronúncia que Jesus usa quando se refere a Satanás como príncipe deste século, como um Deus deste século, um Deus falso, usando aqui na tradução como Deus minúsculo. Se você perceber a visão de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 4, versículo 4, você vai perceber o grande erro dos teólogos da Torre de Vigília, dos Testemunhos de Jeová, mencionando Jesus como um Deus, D minúsculo. Ele compara Jesus ao próprio Satanás. Veja só, que coisa absurda, que coisa maligna. Perceba comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 4. Entre os quais o Deus deste sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos, para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Perceba, capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, está dizendo, entre os quais o Deus deste sistema, em outras tradução que a nossa,
o Deus deste século, usando aqui na tradução como Deus minúsculo, dizendo que o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não entendam e não vejam a glória de Cristo. Então ele está comparando Jesus com Deus minúsculo, com o próprio diabo. Então isto é um grande absurdo. Irei falar mais um erro para que você possa perceber os grandes absurdos que os testemunhos de Jeová estão ensinando a milhares e milhares de pessoas de uma forma completamente errada. Eu quero convidar você a acompanhar conosco esse último erro na sua Bíblia, viu? Eu quero que você abra comigo na revelação do Apocalipse ou no livro do Apocalipse, capítulo de número 1 e verso de número 8, e veja a grande diferença. Eu estou lendo aqui na tradução do Novo Mundo, viu? Capítulo 1, versículo 8 do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, o que era e que vem, o Todo-Poderoso. Você percebeu alguma diferença na sua tradução aí? Veja o que diz aqui. Eu sou Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega, a última letra do alfabeto grego. Diz Jeová Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Será que aqui, nessa tradução está correta? Porque quando a gente olha para a Trindade, a gente sabe que Jeová é Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo formando a terceira pessoa da Trindade. Então, quando eu me refiro, diz Jeová Deus, eu estou dizendo que é Deus Pai. Porque eu percebo que esta tradução aqui está completamente errada. Porque eu entendo que aquele que voltará, aquele que vem, não é o Deus Jeová, mas sim Jesus Cristo. E isso a gente vê em diversos contextos da Bíblia. Mas por que ele não coloca na tradução original, conforme é a correta, Jesus, ou diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Porque eles não acreditam que Jesus é um Deus Todo-Poderoso. Isso dá para entender lá no capítulo de número 1, versículo 2 do Evangelho de João, do texto que nós lemos sobre aquele erro, colocando Jesus com D minúsculo. Ou seja, dizendo que Jesus é um Deus, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Então, se ele colocasse aqui, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, eles logo iriam dizer e confirmar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque é Jesus que há de vir. Só que ele muda o nome Senhor e coloca Jeová Deus, dizendo que Jeová Deus irá vir para buscar o seu povo no arrebatamento da igreja, ou em Apocalipse capítulo de número 19, formando ali a formação da batalha do Armagedon, após 7 anos que a igreja irá passar lá nos céus e a grande tribulação irá aqui acontecer sobre a terra, e no final deste período Jesus voltará com seus anjos e com a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Então eles caem neste erro absurdo, e perceba que ele isola esse versículo de número 8 do contexto que está falando. Porque se a gente lê no mesmo capítulo de número 1 do Apocalipse e versículo de número 7, iremos perceber quem é o Todo-Poderoso do versículo de número 8. Veja bem, versículo 7, e isto é na sua própria Bíblia, viu? Na Bíblia da tradução do Novo Mundo, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho haverá. Aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesma, de pesar, por causa dele. Sim, amém. Olhe para mim. Então ele diz aqui, eis que vem com as nuvens, e todo olho haverá. Aqueles que os transpassaram. Quem os transpassaram? A nação de Israel. Quando Jesus estava na cruz, e transpassaram ele com a lança na sua costela. Então, Jesus, aquele que foi ferido com a lança, ele voltará e todas as tribos da terra o verão. Então, o versículo de número 7 está comprovando o versículo de número 8. Quem voltará é Jesus. Não foi Deus Jeová, com muito respeito, que foi ferido, mas foi Jesus, a segunda pessoa da Trindade.
Então, quando a gente olha esse contexto bíblico, percebemos que os teólogos da Torre de Vigília, a tradução do Novo Mundo está não apenas contaminada, mas está completamente equivocada em um grande erro absurdo. Para que a gente possa terminar esse vídeo, é preciso que você entenda que está sujeito todo aquele que remove ou que altera qualquer texto, principalmente do livro do Apocalipse, vêm sobre ele terríveis maldição, de tal forma que estará sujeito até perder a sua salvação, remover seu nome no livro da vida. E isso está registrado na Bíblia, e na Bíblia deles também, na tradução do Novo Mundo. E isso está em Apocalipse, capítulo de número 22, a partir do verso de número 18. Veja o que diz esse texto bíblico e veja que eles cegam os seus olhos, os seus entendimentos e não leva isso a sério. Ele faz alteração, ele faz acréscimo, ele tira aquilo que está no contexto e não percebe que está sujeito a vir sobre eles terríveis maldição. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 18 e o verso de número 19. Isto é na Bíblia deles, viu? Como também na nossa Bíblia está esta tradução. Estou dando testemunho a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, ou deste rolo nesta tradução. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisa das quais se escreve neste rolo. Então isso está na Bíblia deles, como está também na nossa tradução da nossa Bíblia. Se alguém remover qualquer coisa, Deus vai acrescentar as pragas sobre ele, que está escrita nesse livro. Se alguém remover qualquer coisa, Deus removerá a parte desta pessoa do livro da vida eterna. Só que eles não percebem que os erros que eles cometem, sem levar a sério o que está inserido na palavra de Deus, está sujeito a comprometer a sua salvação. De fato, da forma que eles estão vivendo, ensinando e contaminando milhares de almas em nosso planeta, a sua salvação já está de uma forma comprometedora. Mas que Deus em Cristo possa continuar vos ajudando, vos abençoando. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário no vídeo e a gente poderá vos ajudar. Já lhe peço mais uma vez que você possa se inscrever no canal, ativar o sino para receber todas as nossas notificações e que Deus, Ele vos abençoe.